Guerrilha do Araguaia foi um movimento de resistência à ditadura militar, né, como tantos outros que aconteceram naquele momento, né, seja em forma de guerrilha urbana ou como a do Araguaia no interior, né, ou seja, a tentativa de desenvolver um movimento de luta a partir de uma área onde a resistência fosse mais frágil, né, e, portanto, os guerrilheiros se organizaram exatamente naquela região, que é uma região de mata, né, uma região de difícil acesso e marcada exatamente por intensos conflitos fundiários, né. A guerrilha ela teve exatamente uma característica diferenciada das demais, exatamente porque não se expuseram como aconteceram na cidade, né? E isso fez com que a tentativa do regime de acabar ela rapidamente fosse frustrada, né? Portanto, durou 3 anos e deixou marcas profundas ali na região. O objetivo era de reagir à ditadura que estava imposta, né? Quer dizer, não havia possibilidade de se organizar em forma de partidos políticos, né? Os partidos estavam colocados na clandestinidade, né? Os movimentos organizados da mesma maneira, seja sindicato, organizações estudantis, né? E isso, claro, dificultava a reação daqueles que divergiam do regime militar, né? E a tentativa, claro, no primeiro momento era de se opor à ditadura e de lutar de forma a liberar uma área onde se pudesse desenvolver uma atividade política diferente daquela do restante do país, né? Claro que seguramente pela ideologia que motivava os guerrilheiros, né, a luta também era para se tentar implantar o socialismo no Brasil, né? Algo que já acontecia em outras partes da América Latina, né, e outras partes do mundo. O período era da Guerra Fria, né? O período era da luta, digamos, entre capitalismo e socialismo, né? E isso também fazia parte, né, de toda aquela conjuntura aqui no Brasil. A reação ela foi brutal, né, como se deu em todo o país, né? Na verdade, a estrutura do regime militar era uma estrutura baseada na doutrina de segurança nacional, né? E, de acordo com essa doutrina de segurança nacional, estabeleceu-se uma estrutura repressiva violenta, né? Uma estrutura militar que tinha como centro exatamente o Serviço Nacional de Informação, né? E por aí todos os órgãos relacionados ao serviço secreto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Federal, das polícias militares, né? Portanto, todo esse aparato repressivo ele foi colocado também no sentido de dissolver a guerrilha do Araguaia, né? Foi brutal exatamente porque no primeiro momento, embora estivesse ali preparando uma guerrilha, os militantes eles não estavam ainda preparados para essa reação, né? Mas, no entanto, eles optaram por reagir à força militar, se embrenharam nas matas, e isso durou praticamente 3 anos, né? Mas eu diria que somente no primeiro ano nós podemos falar de fato de uma guerrilha, né? Porque logo a seguir o que aconteceu foi um cerco feito por essas forças muito mais poderosas, né? E o que se deu foi uma caçada aos guerrilheiros já fragilizados, né, do ponto de vista da sua capacidade militar, bélica e organizativa, né? E, claro, o que se deu, portanto, foi uma situação onde esses guerrilheiros eram presos, eram torturados e eram eliminados, né? E, posteriormente, a guerrilha, né, a partir de 1975, né, final de 74, começo de 75, se deu uma espécie de operação limpeza, né, no sentido de eliminar todos os vestígios que levassem a identificar que naquela região tivesse acontecido uma guerrilha com toda aquela brutalidade com que se seguiu.